Olá, meus fiéis! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para contribuir conosco, inscrevam-se e curtam o vídeo. No silêncio do deserto, onde o calor queima a alma e a noite esconde segredos antigos, nasceu um homem destinado a confrontar impérios. Seu nome? Moisés. Criado nas sombras do poder, Moisés era apenas um bebê quando o decreto do faraó foi dado. Todo primogênito hebreu deve morrer. Sua mãe, em desespero, lançou o pequeno nas águas traiçoeiras do rio Nilo, confiando sua vida ao desconhecido. Na antiga terra do Egito, o faraó, temendo o crescente número da população hebraica, decretou uma ordem cruel. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado no rio Nilo para morrer. Era um tempo de medo e opressão, onde as famílias hebraicas viviam sob constante vigilância. Foi nesse cenário de desespero que nasceu Moisés. Sua mãe, Joquebede, não suportando a ideia de perder seu filho, o escondeu por 3 meses. No entanto, à medida que o tempo passava, tornava-se impossível manter o bebê oculto. Desesperada, Joquebede tomou uma decisão ousada. Preparou um cesto de junco, vedando-o com betume para torná-lo à prova d'água, e colocou o bebê no rio Nilo. O cesto flutuou pelas águas, aparentemente entregue ao destino. No entanto, havia um plano maior em jogo. A irmã de Moisés, Miriam, vigiava à distância enquanto o cesto seguia pelo rio. Em um desenrolar inesperado, o bebê foi encontrado pela filha do faraó, que se banhava nas águas do Nilo. Movida pela compaixão, a princesa decidiu criar o menino como seu próprio filho. Assim, Moisés, um hebreu destinado à morte, foi criado como príncipe no coração do império que escravizava seu povo. Essa inesperada reviravolta na vida de Moisés o colocaria em um caminho que transformaria a história, tanto do Egito quanto do povo hebreu. Essa primeira parte da história é cheia de tensão e significado, mostrando como a providência divina agiu em meio ao sofrimento e à opressão, e como a vida de Moisés foi miraculosamente preservada para um futuro de grandes feitos. Depois de ser resgatado das águas do Nilo pela filha do faraó, Moisés foi levado ao palácio real do Egito, onde cresceu como um príncipe. Criado como parte da família real, ele desfrutava de todos os privilégios e confortos do poder. Sua educação foi extensa, recebendo treinamento nas artes, ciência e guerra, aprendendo a se portar como um nobre egípcio. No palácio, Moisés teve acesso a riquezas inimagináveis e foi tratado como herdeiro do império mais poderoso da época. Entretanto, apesar de seu status elevado, Moisés sabia que não era egípcio de nascimento. O sangue hebreu corria em suas veias. Ele via a dura realidade da vida de seu povo, que vivia em servidão, forçado a trabalhar nas construções monumentais do Império Faraônico. Ele sentia a crescente tensão interna entre o mundo de luxo que conhecia e a opressão que seus compatriotas enfrentavam nas ruas e campos de trabalho. Essa dualidade moldou sua personalidade. Embora ele estivesse cercado pelo poder do faraó, Moisés nunca se desligou completamente de sua herança hebraica. Ele convivia diariamente com a opulência do palácio, mas ao mesmo tempo começou a sentir uma inquietação crescente dentro de si. A injustiça que presenciava gerava um conflito em sua alma, uma sensação de que ele não pertencia inteiramente ao mundo no qual havia sido criado. Esse período de sua vida no palácio é marcado pela tensão entre sua origem hebraica e sua educação como nobre egípcio, um equilíbrio que mais tarde o levaria a um ponto de ruptura. O que ele ainda não sabia era que esse conflito interno o prepararia para um destino grandioso, no qual teria que enfrentar o próprio império que o criou. Nesse ambiente de riqueza e opressão,
Moisés se tornava, aos poucos, o líder que guiaria seu povo para a liberdade, mesmo que naquele momento ainda não compreendesse completamente o seu papel na história. Moisés, já adulto, começou a sentir mais profundamente a opressão sofrida por seu povo, os hebreus, que viviam como escravos sob o domínio egípcio. Em um momento de tensão crescente, ele testemunhou uma cena que mudaria sua vida para sempre. Um capataz egípcio espancando brutalmente um escravo hebreu. Tomado por um impulso de justiça e revolta, Moisés interveio e, em um ato de violência, matou o egípcio. Naquele momento, ele acreditava estar agindo em defesa de seu povo, mas o peso de suas ações logo o alcançou. Temendo que o assassinato fosse descoberto, Moisés enterrou o corpo do egípcio na areia, tentando esconder o crime. No entanto, no dia seguinte, ele viu 2 hebreus brigando e tentou intervir novamente, mas foi surpreendido quando um deles perguntou: "Quem te colocou como nosso juiz? Vais nos matar como mataste o egípcio?" Ao perceber que seu ato havia sido descoberto, Moisés entrou em pânico. O faraó logo ficou sabendo do assassinato e Moisés se tornou um homem marcado, com sua vida agora em perigo. Sem outra escolha, Moisés fugiu para o deserto de Midian. Lá, ele encontrou refúgio e uma nova vida, longe do luxo e das intrigas do palácio egípcio. No deserto, Moisés passou a viver como um simples pastor, cuidando dos rebanhos de Jetro, o sacerdote de Midian, cujo rebanho ele assumiu após se casar com sua filha, Zípora. Esse período de exílio foi de profunda transformação para Moisés. O príncipe egípcio e o fugitivo, ele experimentou o isolamento e a humildade do deserto. Contudo, era apenas o início de sua jornada. Moisés ainda não sabia que estava sendo preparado para um destino maior: tornar-se o libertador de seu povo, o que se revelaria em um encontro inesperado com o divino. O assassinato e a fuga para o deserto marcam um ponto crucial na história de Moisés, pois é nesse momento que ele abandona sua vida no Egito e começa sua jornada de autodescoberta e preparação para o papel de líder e profeta. Enquanto vivia como pastor no deserto de Midian, Moisés teve uma experiência que mudaria o curso de sua vida. Certo dia, ele avistou uma sarça em chamas, mas surpreendentemente, o fogo não consumia o arbusto. Intrigado, ele se aproximou, e então, uma voz o chamou pelo nome. Era Deus. Naquele momento, Deus revelou seu plano para Moisés. Ele deveria retornar ao Egito e libertar o povo hebreu da escravidão. Moisés, inicialmente relutante e inseguro sobre sua capacidade de enfrentar o faraó, foi assegurado por Deus de que ele estaria com ele em cada passo da jornada. Como sinal de seu poder, Deus deu a Moisés a habilidade de realizar milagres. Esse chamado marcou o início da missão de Moisés como o grande líder que conduziria os hebreus à liberdade. Armado com a autoridade divina e acompanhado por sinais miraculosos, Moisés retornou ao Egito para enfrentar o faraó e exigir a libertação do povo hebreu. Ele se apresentou ao monarca, proclamando em nome de Deus: "Deixe meu povo ir." O faraó, no entanto, respondeu com desdém, recusando-se a libertar os hebreus. Para forçar sua mão, Deus enviou uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito, cada uma mais severa que a anterior. As pragas incluíam água transformada em sangue, nuvens de rãs, piolhos, enxames de moscas, peste nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, escuridão total e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. Apesar de sofrer com o sofrimento e a devastação causados pelas pragas, o faraó continuou endurecendo seu coração, recusando-se a liberar os hebreus. Somente após a última e mais terrível praga, a morte dos primogênitos, o faraó finalmente cedeu, permitindo que os hebreus partissem.
O confronto com o faraó foi uma batalha de vontade e fé, mostrando a determinação de Moisés e a capacidade de Deus de exercer seu poder sobre a opressão. Esse confronto culminou na libertação dos hebreus, marcando um ponto crucial na jornada de Moisés e na história do povo hebreu. Para persuadir o faraó a libertar os hebreus da escravidão, Deus enviou uma série de 10 pragas sobre o Egito, cada uma mais severa que a anterior, desafiando tanto a autoridade do faraó quanto os deuses egípcios. Água transformada em sangue. Os rios e fontes de água do Egito se transformaram em sangue, tornando a água não potável e matando os peixes. Essa praga demonstrou o poder de Deus sobre o recurso mais vital para a vida: rãs. Uma invasão maciça de rãs cobriu o país, invadindo casas, palácios e campos. Os egípcios não podiam escapar da proliferação dessas criaturas. Piolhos. A terceira praga trouxe piolhos que infestaram homens e animais, causando grande desconforto e sujeira. Moscas. Enxames de moscas invadiram o país, causando ainda mais caos e desconforto. Apenas a terra de Gossém, onde viviam os hebreus, foi poupada. Peste nos animais. Uma epidemia devastadora matou os animais de carga e de pasto dos egípcios, prejudicando a economia e a vida cotidiana. Úlceras e feridas dolorosas se espalharam pelos egípcios e pelos seus animais, causando grande sofrimento físico. Granizo. Uma tempestade de granizo destruiu as plantações e causou danos extensivos, misturando fogo e gelo, um evento natural devastador que afetou tanto as pessoas quanto a agricultura. Gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos consumiu o restante das colheitas e vegetação, deixando a terra em ruínas. Escuridão. Uma escuridão palpável cobriu o Egito por 3 dias, uma escuridão tão densa que era impossível ver ou se mover. Esta praga contrastou com a luz que os hebreus tinham em suas residências. Morte dos primogênitos. A última e mais terrível praga. A morte dos primogênitos atingiu os egípcios, desde o filho do faraó até os primogênitos dos animais. Esta praga forçou o faraó a finalmente ceder e permitir que os hebreus deixassem o Egito. Cada praga foi uma demonstração do poder de Deus e uma prova para o faraó, desafiando sua resistência e mostrando a força de Deus sobre os deuses egípcios e o próprio império. Essas pragas foram um prelúdio para a libertação dos hebreus e a conclusão da opressão que haviam sofrido por tanto tempo. A libertação do povo hebreu, também conhecida como o Êxodo, é um dos eventos mais significativos da história bíblica, simbolizando a libertação e a esperança de um futuro melhor para os israelitas. Este evento marca a transição dos hebreus de escravidão para a liberdade e é cercado por momentos de grande tensão e milagre. O clímax da jornada do Êxodo aconteceu à beira do Mar Vermelho, em um momento de extrema tensão e desespero para o povo hebreu. Após a última praga, o faraó havia finalmente permitido a saída dos hebreus, mas logo se arrependeu e enviou seu exército para recapturá-los. O povo hebreu se viu encurralado, sem alternativas visíveis. Atrás deles estava o vasto exército egípcio, e à frente o mar se estendia sem fim. O povo hebreu estava aterrorizado. Eles se viraram para Moisés, que havia liderado sua saída do Egito, com medo e desespero. A pressão era esmagadora, e muitos questionavam se era melhor ter permanecido no Egito a enfrentar a provável destruição. Moisés, no entanto, manteve a fé e a confiança em Deus. Ele tranquilizou o povo, prometendo que Deus proveria uma forma de escape e que não deveriam temer. Sob a orientação divina, Moisés levantou seu bastão e estendeu a mão sobre o mar. No instante seguinte, as águas do Mar Vermelho começaram a se separar.
formando duas grandes paredes de água, enquanto um caminho seco se abria no meio. O vento oriental, enviado por Deus, soprou durante a noite, dividindo as águas e criando um caminho seguro através do fundo do mar. Os hebreus, guiados por Moisés, começaram a atravessar o caminho seco, que se estendia por quilômetros. O ambiente era surreal. Paredes de água, altas erguidas de ambos os lados, e o chão seco sob seus pés. A travessia foi longa e cansativa, mas a visão das águas imensas e do chão arenoso fez com que os hebreus avançassem com uma mistura de espanto e esperança. Enquanto os hebreus cruzavam, o exército egípcio, com carros e cavaleiros, se lançou atrás deles, acreditando que poderia capturá-los antes que escapassem. Quando o último hebreu alcançou a segurança do outro lado, Deus ordenou a Moisés que estendesse novamente o bastão sobre o mar. No momento em que Moisés fez isso, as águas começaram a se fechar, cobrindo o caminho seco. As águas retornaram ao seu estado normal, engolindo os carros e os cavaleiros egípcios. O exército do faraó foi tragado pelas ondas, e o povo hebreu viu a destruição de seus opressores. Os egípcios foram completamente submersos, e a ameaça foi eliminada. A travessia do Mar Vermelho foi um ato de grande libertação e proteção divina. Os hebreus, agora seguros do outro lado, celebraram o milagre com cânticos e danças, exaltando a Deus por sua intervenção poderosa e a salvação. Moisés e o povo entoaram um cântico de triunfo, agradecendo a Deus pela libertação e pelo livramento da opressão. Este evento não apenas garantiu a liberdade dos hebreus, mas também estabeleceu um marco significativo na história e na fé do povo hebreu, mostrando a força e a fidelidade de Deus em momentos de desespero e provação. Após 40 anos no deserto, povo enfrentando dificuldades, fome e sede, e Moisés intercede junto a Deus para prover milagres, como o maná e a água da rocha. Após a travessia do Mar Vermelho e a segurança no deserto, Moisés conduziu os hebreus até o Monte Sinai, um local sagrado, onde Deus tinha um plano crucial para formalizar a aliança com seu povo. Este evento é conhecido como a entrega dos 10 mandamentos e é um dos momentos mais significativos na história bíblica. Antes da chegada de Moisés ao Monte Sinai, Deus deu instruções precisas ao povo hebreu. Eles foram orientados a se prepararem para um encontro com o divino. O monte foi cercado por uma nuvem densa, e um grande trovão e relâmpagos preencheram o céu, criando um ambiente de reverência e temor. O povo foi instruído a não se aproximar do monte, exceto Moisés, que subiria para encontrar-se com Deus. Moisés subiu ao topo do Monte Sinai, onde Deus o chamou e o encontrou em meio a uma manifestação poderosa de sua presença. No topo do monte, Deus entregou a Moisés 2 tábuas de pedra, nas quais estavam gravados os 10 mandamentos, princípios fundamentais para a vida moral e espiritual do povo hebreu. Os 10 mandamentos são apresentados como um código moral e ético que deveria guiar o comportamento do povo hebreu e sua relação com Deus e com os outros. Eles são: não terás outros deuses diante de mim, a adoração exclusiva a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, proibição de ídolos e adoração de imagens. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Respeito e reverência ao nome de Deus. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Observância do sábado como um dia de descanso e adoração. Honra teu pai e tua mãe. Respeito e obediência aos pais. Não matarás. Proibição do homicídio. Não adulterarás. Fidelidade no relacionamento conjugal. Não furtarás. Proibição do roubo. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Honestidade e integridade. Não cobiçarás.
proibição da inveja e desejo injusto dos bens alheios. Após receber as tábuas, Moisés desceu do monte e encontrou o povo hebreu em meio a uma crise espiritual. Eles haviam construído um bezerro de ouro e estavam adorando-o, desobedecendo às ordens de Deus. Enfurecido, Moisés quebrou as tábuas e, em um ato de zelo pela lei divina, destruiu o bezerro de ouro. Mais tarde, Moisés retornou ao monte para receber uma nova cópia das tábuas. Este evento solidificou a aliança entre Deus e o povo hebreu, estabelecendo uma base para a lei e a ética que guiaria sua vida como nação. Os 10 mandamentos, no Monte Sinai, são um ponto fundamental na formação da identidade e da religião do povo hebreu. Eles representam princípios universais de justiça e moralidade que transcenderam o tempo e influenciaram muitas tradições religiosas e sistemas legais ao longo da história. A entrega dos 10 mandamentos não só definiu a relação entre Deus e os hebreus, mas também estabeleceu um padrão moral que ressoaria através dos séculos, formando a base para a ética e a lei em muitas culturas e religiões.